A paz do Senhor, irmãos, vamos para mais um comentário da lição bíblica. Estamos estudando esse primeiro trimestre de 2021 acerca do Gênesis. E a lição de número 2 traz por título A Criação do Ser Humano. Como sempre, as lições ela traz 3 objetivos, né? E o primeiro é ressaltar o valor do ser humano. O segundo é valorizar o casamento. E o terceiro é refletir sobre a mordomia do planeta. O texto áureo diz: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente, a nefesh, alma vivente, Gênesis 2:7. A verdade prática diz: o ser humano é a coroa da criação e o que Deus tem de mais importante na face da terra. Algumas indagações podem surgir aqui, porque Deus deixou para criar o homem por último, para formar o homem por último, para que o homem não viesse se sorbebecer sobre os animais ou sobre as demais criaturas de Deus, né? Aí Deus fez ele por último para que ele não viesse se exaltar. Pois bem, a lição de número 2, a criação do homem. Ela está inserida no capítulo 2 do Gênesis. A introdução à lição diz: o que é o homem? Essa pergunta ecoa desde os primórdios até o relato bíblico a contém, no Salmo 8:4. O que é o homem, para que dele te lembres, né? O que somos nós? Então, o primeiro ponto aqui vem falar sobre a criação do homem. E nós temos que entender que houve, o capítulo 1 fala da criação, quando Deus cria. E o capítulo 2 ele vai falar da formação, né? E aqui no capítulo 2 tem a formação. Às vezes a pessoa, como nós recebemos a Bíblia através do grego e do latim, a gente tem, assim, foi ensinado que Deus, aquele homem que trabalhou a semana todinha, e voltava, ia tirava um período para o almoço, para o descanso, e aí no final do dia voltava para casa cansado. Segundo dia, não, Deus criou, Deus não tem uma oficina no céu para estar criando, ele criou na eternidade, ele criou e pronto, acabou. Depois, não sabe-se quanto tempo depois, a Bíblia não relata, ele formou. E aí, para que na Bíblia está escrito assim, não significa que foi dessa forma, literalmente assim. Porque senão a gente estaria com um Deus humano, um Deus ali que se cansa, que se fadiga e dorme, e não tem nada a ver com isso. O primeiro ponto fala a criação do homem. A criação ocorreu em etapas, né? Como aqui o comentarista está dizendo, em etapas, até chegar ao seu ponto culminante. Então, o Senhor criou. Na criação, na eternidade, o Senhor criou. E ele cria e pronto. Depois ele veio e dá ordem para as criaturas que ele criou, dá ordem para a terra, dá ordem para a água, e dá ordem, e as coisas vão acontecendo. E lá o escritor aos Hebreus diz: se Deus trouxe à existência aquilo que não existia, ou seja, até o nada, foi necessário Deus criar o nada primeiro, para do nada criar todas as coisas. E o agente criador é o próprio Cristo. Porque a palavra de Deus diz que tudo foi feito por ele, por meio dele, e nada do que foi feito, do que foi criado e do que foi formado se fez sem Cristo. Porque Cristo é o agente, né? Deus não é trindade, Deus é triuno. Toda vez que Deus se apresentou ao homem na terra, ele se apresentou na forma de 3, se apresentou para Abraão na forma de 3 anjos, porque ele era o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sempre em forma de 3. Quando ele vai formar o homem, ele diz: façamos. Né? Então, aqui o primeiro ponto fala o método da criação. Gênesis 1:26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Observe aqui no plural. Então, Deus
Deus é triuno, ele não é trindade como nós aprendemos do latim, não é três deuses. O segundo ponto fala a constituição humana. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, a nefesh, a alma. O texto revela que o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. O termo pó no hebraico é afá, usado para a parte mais fina, né? O terceiro e último subtópico do primeiro fala a imagem e semelhança de Deus. Criou Deus, pois o homem a sua imagem, né? A imagem de Deus o criou. Então, quando Deus cria o homem à sua imagem, ele estava criando, na realidade, o Cristo. Porque Cristo é a imagem do Deus invisível, porque Deus nunca foi visto por homem algum, mas Jesus veio para revelar o Pai. Então, Cristo é essa semelhança do Pai. E nós somos parte do corpo de Cristo. Nós somos membro do corpo de Cristo. Então, Cristo veio revelar o Pai. Jesus veio revelar o Deus oculto. O segundo ponto aqui vem falar sobre a criação da mulher. Quando Deus cria o homem, no mesmo dia, no mesmo momento, né, que ele cria o homem e a mulher. Gênesis capítulo 5, verso 1 e 2. Macho e fêmea os criou e chamou de Adão. Tanto o homem como a mulher, o nome é Ada, que significa humanidade. O fato dele ter formado Adão e só depois ter formado a mulher, não quer dizer que foi nessa ordem da criação. Isso aqui foi uma ordem da formação. Agora, na criação, no dia que Deus criou, na eternidade, quando Deus criou, ele criou o homem e a mulher, macho e fêmea os criou e chamou Adão, chamou Ada, que significa humanidade. Em Gênesis 5, 1 e 2. Gênesis 1, 27. No Gênesis 1, 27, por exemplo, diz: E assim Deus criou o homem, a sua própria imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Ou seja, ele os criou macho e fêmea. A imagem de Deus é macho e fêmea. O primeiro subtópico aqui do segundo ponto fala a constatação divina, né? A constatação divina. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma disjuntora. E a tradução dessa palavra, né? O significado dessa palavra disjuntora é opositora. Não no sentido de adversária, de inimiga, mas é uma coisa que se opõe, né? A gente aprendeu muito na lei da física que os opostos se atraem. Quando você trisca fase neutro, você vê um resultado. Então, aqui, o significado da palavra auxiliadora é opositora. Pois bem, o segundo subtópico do segundo ponto fala tirada do homem. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem e este adormeceu. Deus matou Adão, literalmente. Quando você vai para a palavra de Deus, quando o próprio Jesus vai falar acerca de Lázaro, ele não está morto, ele apenas dorme. É um sono ali de 4 dias. E aqui Deus mata Adão, né? E traz a mesma conotação aqui de um profundo sono. Quando ele mata Adão, de Adão ele tira a mulher, né? E fecha o local. E o terceiro e o último subtópico do segundo fala a intimidade do casal. Por isso deixa o homem pai e mãe e unirá a sua mulher, e os dois são uma só carne.
Esse aqui é o princípio. É o que Jesus foi interpelado pelos judeus e fariseus, quando ele disse, Rabi, Moisés liberou carta de divórcio, o que tu acha disso? Aí ele diz, em princípio não era assim. O que ele quer dizer? Não é no começo. É que o princípio do homem e da mulher é se casar e não mais se separar. E as pessoas entendem, né? Que não, então pode dar carta de divórcio, mas Jesus diz que não, que não, em princípio não é assim, é indissolúvel. Até porque lá em Gênesis capítulo 7, quando fala ali da situação do mundo da época, do ser humano da época, através de Noé, o próprio Jesus faz essa comparação, ele diz, olha, assim como foi nos dias de Noé, será na vinda do Filho do Homem. Nos dias de Noé, você tem que olhar lá como é que era os dias de Noé. Ele diz assim, compravam, vendiam, trabalhavam, negociavam, casavam-se e davam-se em casamento. Ninguém nunca se preocupou em saber o que significa isso, casavam e se davam em casamento. Isso no original significa casavam, descasavam, casavam de novo com outras pessoas, descasavam, casavam de novo, tornou banal o casamento. E é isso que Jesus, naquela época, naquela geração, falou, comparando com a de Noé. Imagina a nossa geração. Um casamento feito nunca será desfeito. Quando Jesus encontra com aquela mulher samaritana na beira do poço de Jacó, e aí, depois da conversa, que ela entende que ele é profeta, diz, pois vai lá e chama teu marido. Ela disse, eu não tenho. Ele diz, disseste bem, porque tu tens 5, né? E o que tu vive agora não é teu, mas é marido. Porque a palavra, o próprio apóstolo Paulo diz que aquele que se junta com outro corpo, torna-se um corpo com ele, o que está aqui em Gênesis, capítulo 2, verso 24. Por isso deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, unirá a sua mulher, e será os dois uma só carne. E se coabitar com qualquer outra pessoa, você se torna uma carne com ela, independente de ter sido só uma vez na vida, mas você já se tornou carne. É casamento para Deus. Amém? O terceiro e último ponto vem falar sobre ensinamentos. Estudar a Bíblia apenas para acumular informações foge ao propósito divino. É preciso incutir ensinos e deixar o Espírito gerar mudanças em nossas vidas. É isso que nós estamos fazendo nesses últimos dias, nesses últimos anos. Deus tem levantado homens e mulheres, né, nesses últimos dias, na nossa geração, para estudar a Bíblia. A própria lição bíblica, quando a gente vem para uma revista dessa, você apenas tem uma transliteração tirado da Bíblia para cá, mas sem nenhum acrescimento, sem nenhuma explicação lógica para a gente aprender. Porque a própria palavra nos diz, o próprio Jesus diz que conhecereis a verdade liberta. A gente só é liberto quando aprende a palavra, quando o Espírito Santo revela a palavra. E nós vemos em toda a Bíblia que o ser humano carece, que o Espírito Santo venha revelar os mistérios, desde da antiga aliança até a nova aliança. Os próprios discípulos, apóstolos, quando Jesus terminava um sermão, eles, na hora que estavam só com Jesus, eles iam procurar saber, porque não entendiam. E continua do mesmo jeito, a gente não entende, é necessária a busca de estudar, de ler, de pesquisar e de buscar orar, buscar no Espírito Santo o entendimento. E aqui a gente não pode ficar só com a revista, porque ela está só transliterada da Bíblia para cá. E a gente precisa aprender o que está na Bíblia, porque da Bíblia também a gente já teve muito prejuízo, do grego para o latim e para o português. É preciso a gente cada dia buscar do mais antigo dos escritos. Pois bem, a satisfação de Deus, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom, e houve tarde e manhã o 6º dia. Então aqui Deus criou e Deus formou. Quando Deus diz é muito bom, não é que ele não soubesse que era bom. Ele está dizendo eu me agrado, assim como ele falou do filho quando saiu do batismo, quando ele falou do filho na transfiguração. Eis, este é o meu filho em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer. E muito disso o Senhor vem falando
Muita gente não entende quando Jesus diz assim, eu não vos conheço. Há alguma coisa criada por Deus através de Cristo que ele não conhece. Quando ele diz, ele faz essa conotação, ele está dizendo, eu não aprovo o que vocês fizeram. Não é que ele não nos conhece, porque Deus conhece todas as coisas. E aqui no segundo ponto ele fala a função e o propósito do homem. Nós fomos criados e formados para louvor, glória e honra do nosso Deus, para adorá-lo, para servir. Foi para isso que nós somos criados. Mas, assim como Satanás, no primeiro mundo, colocou no seu coração de querer ser maior do que Deus, da mesma forma ele chegou para o homem e disse, não, você não pode comer dessa fruta, porque se tu comer, tu vai ser igual a Deus. Ele lançou a mesma seta, pela qual ele foi destituído do céu, da presença de Deus, no sentido de perder a sua posição, mas ele continua na presença de Deus, nos acusando, mas da mesma forma ele chega para o homem, com essa situação, e o homem querendo ser igual a Deus. A mordomia cristã do planeta, né? Nós temos que cuidar do planeta, mas entendendo que o planeta é uma criação, é para nós usufruir. E hoje nós estamos vendo, através de pessoas que não conhecem a Bíblia, ditando as regras. Pessoas que não conhecem o Criador, ditando as regras. Setores da humanidade protegendo mais os animais do que o ser humano, do que uma criança, do que um idoso, cuidando mais de floresta do que de pessoas na cidade, que vivem no lixão, que vivem... Então, são coisas que... E nós recebendo toda essa política, esse ensinamento de pessoas que não conhecem as Escrituras. E é o que o Senhor Jesus sempre disse desde dos primórdios. Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, graças a Deus por mais essa lição, lição de número 2, que fala sobre a criação do homem. E essa criação do homem, quando Deus cria o homem no capítulo 2, você vai observar aqui que sempre está dizendo assim, e o Senhor Deus plantou, e o Senhor Deus formou o homem, e o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, e o Senhor Deus colocou o homem para usufruir do jardim do Éden. Porque quando o Senhor, ele só é tido para nós e na Escritura como Senhor quando ele é provedor. Quando ele não é o nosso provedor, ninguém chama de Senhor. Observe que o mundo pagão só chama Deus. O que acontece aqui já no capítulo 3, quando Satanás chega mentindo para Eva, ele vai dizer, é assim que Deus diz, porque Deus já não era mais provedor de Lúcifer. Lúcifer quis ser o seu próprio provedor. E aí Deus deixou de ser senhor de Lúcifer. E aí a mulher também, depois que a mulher cai, a mulher vai dizer assim, Deus não vai chamar o Deus de senhor, porque ela já não era provedor dela, ela foi expulsa do jardim. Eles agora foram com medo do suor do rosto. Então, o Senhor Deus, ele só é tido como Senhor Deus quando ele é provedor. Quando ele não é, as pessoas só têm ele como Deus. Assim é que é o mundo pagão, só fala Deus. Deus te acompanhe, Deus te abençoe, ninguém fala de Jesus, ninguém fala o Senhor Deus. Glória a Deus, aleluia, que Deus abençoe. Tenha uma boa aula, que Deus abençoe a professores, pastores e alunos, em nome de Jesus, amém.